Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu queria, antes de iniciar meu pronunciamento, fazer aqui dois registros. Primeiro, de agradecimento a todos os senadores e senadoras que ontem, por 64 votos a 0, aprovaram duas propostas de emenda constitucional que tive o prazer de apresentar essa casa, com um relatório muito bem feito pelo senador Blairo Maggi, e que, a partir do momento em que a Câmara votá-la, eliminará um privilégio absurdo que a população brasileira não compreende que exista, a possibilidade da aposentadoria compulsória para magistrados e procuradores que cometam crimes ou outras irregularidades, bem como o fim da ideia de afastamento com vencimentos integrais. O segundo registro que queria fazer é que, contrariando o desejo de muitos colunistas da área econômica, da oposição e de tantos que torcem para que o pior sempre aconteça, a inflação divulgada hoje pelo IBGE mostra uma queda acentuada, inclusive do ponto de vista do crescimento dos preços da cesta básica. Gostaria apenas de registrar isso. Mas o motivo da minha fala hoje, senhor presidente, é para, mais uma vez, trazer ao plenário dessa casa um tema da maior relevância, que é a reforma política. E eu hoje quero abordar o resultado de uma pesquisa que foi encomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil e realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisas, o IBOPE, que goza de grande credibilidade junto à população brasileira. Essa pesquisa foi encomendada exatamente para analisar o posicionamento da população brasileira sobre a necessidade da reforma política. E essa pesquisa nos mostra números muito significativos. Em primeiro lugar, 85% da população brasileira deseja a realização da reforma política. Isso porque nós sabemos, nós temos consciência de que vivemos hoje no nosso país uma crise da representatividade política e a população tem conhecimento e dimensão do que isso representa hoje. E, pasmem, 92% daquelas pessoas que têm nível superior são favoráveis à reforma política, destruindo a argumentação de que essa proposição não faça parte da demanda da população em relação às mudanças que precisam ser feitas no Brasil. E o mais importante é que a pesquisa do IBOPE e da OAB, ela perguntou o que as pessoas achavam de uma reforma política que fosse realizada a partir de um projeto de lei de iniciativa popular, que é o que a CNBB, a OAB e outras entidades estão coletando agora assinaturas para esse projeto. E 92% da população foi favorável a que a reforma política seja feita tendo como referencial um projeto de lei de iniciativa popular. Não foi pesquisada aqui a opinião da população sobre a realização de um plebiscito para a realização da reforma política, mas eu tenho convicção e certeza de que a maioria da população, se inquirida, diria que quer participar diretamente desse processo de decisão. Uma outra informação extremamente importante coletada a partir dessa pesquisa: 78% dos brasileiros são contrários à continuidade da doação de recursos para campanhas eleitorais por parte de empresas privadas, chegando a 84% entre os moradores das regiões periféricas e entre as pessoas com renda familiar de até um salário mínimo. Isso mostra como o povo é inteligente. Nós sabemos
que a doação de recursos de campanha por parte das empresas termina sendo uma das razões a justificar e a incentivar a corrupção nesse Brasil. Empresa não vota. Por que é então que elas devem financiar as campanhas eleitorais? Quais são as empresas que financiam campanhas eleitorais? Não são os pequenos comerciantes, não são aqueles que não têm interesse direto na relação com o Estado. Ao contrário, são os que têm interesse direto na relação com o Estado, na relação com o Executivo, na relação com o Poder Legislativo e que procuram, a partir do estabelecimento dessa relação, obter benesses, sejam elas legais ou ilegais. Portanto, uma das medidas que nós temos que adotar, e nós teremos que adotar mais cedo ou mais tarde, queira o Congresso ou não queira o Congresso, porque a voz da população vai se fazer ouvir, nós temos que adotar uma mudança no processo de financiamento das campanhas eleitorais. Meu partido defende o financiamento público exclusivo, mas eu acredito que o que a OAB tem defendido hoje se adequa melhor aos tempos de hoje. Financiamento privado sem participação de empresas, contribuintes individuais com limite de contribuição e a mesma participação que o Estado já tem hoje por conceder benefícios fiscais às empresas de rádio e televisão que concedem o horário gratuito para os programas eleitorais. Mas eu ouço com atenção o senador, nosso companheiro do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Cacildo Maldaner. Mas eu sou de nascimento, sou gaúcho de Carazinho. Então é duplamente honrado. Com 2 anos de idade, meus pais foram para o oeste catarinense, na região de Chapecó, onde eu sou criado catarinense. Mas olha, senador Alberto Costa, do nosso Pernambuco, grande Pernambuco, essa proposta da OAB me sensibilizou também. Eu não pude deixar de aproveitar esse momento em que Vossa Excelência aborda a tese. Eu acho que é uma das saídas. E a Câmara tem uma comissão analisando uma reforma política agora ainda, para o ano que vem. Quer dizer, nós até outubro poderemos alterar o quadro. E eu acho que essa medida, Vossa Excelência foi na mosca. As relações com o Estado, em si, o Estado-União, ou Estados, município, enfim, o poder público, são as grandes empresas, são os grandes complexos. Temos interesses, sem dúvida alguma, porque os pequenos não têm, não há isso. E foi na mosca, foi bem na ferida. Eu acho que essa proposta da OAB, ela é interessante, essa contribuição da pessoa física. Já existem os fundos partidários também para ajudar os partidos. Quem sabe ali nós poderíamos acrescentar R$1 por habitante nos fundos partidários, de acordo com os partidos, e já tem uma estrutura para isso. E ali tem que ter a transparência, tem que informar. R$1 por partido seriam 200, sei lá, quanto é que vai dar isso? Por eleitor no Brasil, sei lá o quanto, 2, coisa que o vale no fundo partidário, e essa contribuição da pessoa física com transparência vai trazer uma tranquilidade, até porque, com o que nós votamos agora em junho, nessa casa, empresas públicas que participarem e ficar comprovado que ela teve concurso na coisa pública no seu desvio, ela será responsabilizada civil e criminalmente também. Então, acho que até nisto haverá uma ordem mais tranquila no Brasil. Até nisto a coisa vai desinibir ou vai fazer com que não haja um cuidado maior, uma transparência maior em tudo. Eu quero lhe cumprimentar, senador Roberto Costa, pela análise que faz em relação a isso. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cacildo Maldaner, e entendo, inclusive, que hoje ninguém está isento de ser, de alguma forma, direto ou indiretamente, envolvido nessas questões. Nós estamos vendo a cada dia novos escândalos que surgem dos mais variados partidos, e lá no fundo, existe a razão do financiamento das campanhas eleitorais. Por isso, eu acredito que se nós adotarmos essa medida que é urgente,
nós estaremos contribuindo fortemente para a moralização da vida pública no nosso país. Essa mesma pesquisa demonstrou que 90% da população é favorável a uma punição mais dura para o Caixa 2. Portanto, a população é sábia. De um lado, ela não quer o financiamento de empresas privadas e, do outro, ela sabe que isso pode acontecer pela via, digamos, não oficial e, portanto, defende a ideia de que o combate ao Caixa 2 seja muito mais intenso. Portanto, senhor presidente, eu quero concluir, inclusive, dizendo que, por essa proposta, 84% da população deseja que essas novas regras possam valer para 2014. E eu acredito que, se houver boa vontade e interesse do Senado, da Câmara dos Deputados, nós teríamos condições de adotar essas medidas já para a eleição do ano que vem. Mas, se isso não for possível, ainda que seja para 2016, sem dúvida, nós teremos dado um passo gigantesco para fazer com que no Brasil possamos combater a impunidade, a corrupção, as relações obscuras entre setor público e setor privado que existem hoje no nosso país. Eu quero aqui parabenizar essa iniciativa da OAB de ter realizado essa pesquisa e quero dizer que estou associado à proposta que o movimento contra a corrupção está coletando em termos de assinaturas para apresentá-la aqui como uma proposta de lei de iniciativa popular. E vou continuar lutando no PT para que nós possamos assumir essa proposta. Ao invés da ideia do financiamento público exclusivo, que hoje há uma dificuldade de compreensão da população sobre isso, por que não adotarmos essa medida que, sem dúvida, vai ajudar a moralizar a disputa eleitoral no Brasil? Mas eu discuto, Vossa Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Prezado senador Humberto Costa, primeiro gostaria de assinalar, estão aqui o presidente da Associação Brasileira de Biomedicina, Silvio José Sec, Dr. Marcos Capargo, do Conselho Regional de Medicina, e gostaria, inclusive, de conversar com Vossa Excelência, com o médico. Eles avaliam que será importante a manutenção do veto da presidenta Dilma sobre a questão do ato médico, mas depois Vossa Excelência poderá receber. Presidente, quero enaltecer e expressar a minha concordância com o seu pronunciamento relativo à reforma política. Eu estou de acordo com as proposições que o movimento contra a corrupção e pelas eleições limpas propôs, conforme Vossa Excelência assinalou, para extinguir toda a contribuição de pessoa jurídica, manter a de pessoas físicas, mas para num certo limite, como que no valor de um salário mínimo ou até R$1.000, uma quantia que seja considerada de bom senso. E agora acho importante que venhamos todos a dar toda a força à proposta de plebiscito da presidenta Dilma e que possamos até incluir ainda a transparência em tempo real de todas as doações, que seja só de pessoas físicas, mas então que se faça em tempo real pela internet. Todos ficam sabendo a forma como cada candidato foi eleito, e eu gostaria que também houvesse a eleição direta dos senadores suplentes, ou seja, aqui os 81 senadores seriam sempre os eleitos diretamente pelo povo, e acho que seria interessante também na reforma política, e inclusive para ser submetida ao plebiscito, a realização de prévias para a escolha de candidatos ao Legislativo e ao
executivo e pela sociedade. Os partidos políticos ou coligações abririam à sociedade a possibilidade de ajudarem são as sugestões que formulo, mas acredito que em inteira consonância com o pronunciamento de Vossa Excelência. Vamos aperfeiçoar as instituições democráticas e o processo eleitoral e político brasileiros. Parabéns, senador Humberto Costa. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy, incorporo ao meu pronunciamento e quero lhe dizer que receberei com muito gosto os representantes da categoria médica e quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente, e de todos os colegas e as colegas aqui do Senado. Muito obrigado a todos e a todas.